Olá, meus irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos meditar agora em 1 Pedro, capítulo de número 2, e vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que fale conosco. Querido Senhor, mais uma vez, obrigado pela oportunidade que temos de meditarmos na Tua Palavra. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor em Cristo nos abençoe muito, muito mesmo. Ó Deus, com a compreensão das Escrituras e que a Tua Palavra mude a nossa vida, a forma como vemos a realidade. Ó Deus, e que o Teu nome, através da Tua Igreja, seja exaltado e glorificado. Que toda a nossa vida possa espelhar a beleza de Cristo e que a nossa posição hoje em Cristo possa nos levar, assim, a proclamar o Seu amor e as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a Sua luz. Abençoe, Senhor, a vida dos meus irmãos, cuide do nosso país, dos Teus pastores e missionários espalhados pelo mundo que pregam e vivem pelo Teu Evangelho, que o Senhor os sustente e os abençoe. Obrigado por tudo, ó Deus. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a acompanharem então aí a leitura da Palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo de número 2. Hoje nós vamos olhar um pouco, já vimos ontem, como os crentes devem então permitir que essa sua nova natureza dada por Deus floresça em amor mútuo, mas também em pureza de conduta, e devemos também perceber o nosso novo papel na sociedade como uma comunidade espiritual escolhida por Deus, e ao mesmo tempo como os nossos relacionamentos terrenos precisam refletir submissão à autoridade decretada por Deus, conforme exemplificada por Jesus, o servo sofredor. Então vamos ler aqui 1 Pedro, capítulo de número 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência, fruto de uma vida passada, de uma época de ignorância, como vimos no capítulo 1, desejai ardentemente, não de qualquer maneira, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. E esse genuíno leite espiritual é o genuíno leite da palavra de Deus, não leite adulterado, não leite de caixinha, como muitos tomam hoje, aquela bebida branca que está longe de ser leite, mas desejar o genuíno leite espiritual. Para quê? Para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Isso não tem a ver com salvação, a salvação é pela graça, por meio da fé, mas um crescimento na salvação tem a ver com santificação, com aperfeiçoamento, com maturidade cristã. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, esse se é que pode ser traduzido como já que tendes a experiência. Pedro não está colocando em dúvida aqui a salvação desses irmãos, já disse que eles eram peregrinos e forasteiros, que foram eleitos por Deus, santificados pelo Espírito, lavados pelo sangue que Jesus verteu. Então ele não tem dúvida que eles eram crentes, mas ora e exorta esses irmãos a desejar o crescimento espiritual e ter certeza, e tudo isso porque eles já conheciam e tinham experiência de que o Senhor de fato era gracioso e bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, está se referindo a Jesus, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E não existe nenhum sacrifício que seja agradável a Deus que não seja por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E é muito bom saber que nós hoje, como pedras que vivem, nós mesmos somos edificados numa casa espiritual, um templo, para sermos o que? Um sacerdócio santo. E dessa forma oferecermos por meio de Jesus sacrifícios espirituais, não mais sacrifícios mortos, de animais mortos, mas sacrifícios de louvor, sacrifícios espirituais que são agradáveis a Deus.
Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. De fato, Jesus é aquilo que existe de mais precioso para nós. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Isso aqui é fantástico, meus irmãos, porque ele está dizendo que Jesus, para nós que acolhemos a palavra, que acolhemos a verdade das Escrituras, que fomos regeneradas pela semente viva e incorruptível da palavra de Deus, conseguimos olhar para Jesus e ver que ele de fato é aquilo de mais precioso que nós temos. Mas para os incrédulos, para os descrentes, para aqueles que rejeitaram a palavra e tropeçaram na palavra do Evangelho, rejeitando a Cristo, essa pedra que deveria ser preciosa, mas que foi rejeitada, se tornou para eles uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa. A cruz que salva, ela também condena. O Cristo, que salva aqueles que creem, também se levantará no dia do juízo como vingador daqueles que foram rebeldes, daqueles que não se submeteram ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vem aqui falar de quem são os crentes agora diante de Deus. Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que coisa fantástica Pedro está dizendo aqui para esses irmãos. Está dizendo que eles agora são instrumentos usados por Deus, porque pertencem ao Senhor e devem viver agora com uma única finalidade, de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é proclamar simplesmente uma mensagem que salva, irmãos, mas as virtudes de um Salvador, as virtudes de uma pessoa que nos resgatou das trevas para a luz, que nos tornou povo de Deus, que nos fez desfrutar de misericórdia. Se antes não tínhamos misericórdia, agora alcançamos misericórdia pelo Evangelho. Se antes não éramos povo de Deus, agora por meio do Evangelho nos tornamos povo de Deus. E como vai dizer o apóstolo Paulo, nos tornamos também coparticipantes das promessas por meio do Evangelho. Aquilo que só era dos judeus agora se faz também dos gentios por meio do Evangelho, através da fé. A igreja do Senhor hoje assume essa posição de sacerdócio real, de uma nação santa e de um povo que pertence a Deus para tornar Jesus conhecido entre todas as nações. Então, o que nós vemos aqui, até o versículo de número 10, é que os crentes devem perceber o seu novo papel na sociedade como essa comunidade espiritual escolhida por Deus. Eles hoje formam um novo templo edificado em Cristo, no qual, como novo sacerdócio, oferecem sacrifícios de adoração espirituais e também aceitáveis diante de Deus. Mas, ao mesmo tempo, todos os crentes desfrutam novos relacionamentos para com Deus, de forma a torná-lo conhecido como Deus Salvador e misericordioso por meio do testemunho. É necessário proclamar. Tem muita gente que diz: viva de tal maneira, se necessário, abra a boca. Isso está errado. A Bíblia deixa claro o tempo inteiro que sim, somos um novo povo, fomos transformados
Já vimos no capítulo 1 quem nós somos e as promessas de Deus para nós, o que Ele tem também reservado para nós. Mas aqui no versículo 9 e 10 deixa claro que é necessário, por causa dessa nova posição que temos em Cristo, proclamar, anunciar as virtudes do Salvador. É necessário dar testemunho a respeito de Cristo, daquilo que Ele fez em nosso lugar. Continuando aqui, meus irmãos, diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, ou seja, vocês estão de passagem e não são daqui, que vocês são, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Constantemente estamos em conflito entre fazer a vontade do Senhor, em seguir no caminho da obediência, que o Senhor nos habilitou para isso, porque Ele nos salvou para a obediência, e devemos então nos abster das paixões da carne, porque elas fazem guerra contra a nossa alma, contra a nossa nova natureza cristã, espiritual, que nós recebemos da parte de Deus. E dessa forma devemos manter exemplar o nosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Os relacionamentos terrenos do crente precisam refletir submissão à autoridade decretada por Deus, conforme exemplificada por Jesus, que é o servo sofredor. O versículo 11 e 12 aqui diz que viver adequadamente como crente significa, irmãos, reconhecer a sua posição como peregrino e também como forasteiro e a necessidade de uma conduta inatacável como tal, né? As pessoas vão olhar o nosso procedimento, olham as nossas palavras, ouvem as nossas palavras, mas o nosso procedimento precisa ser exemplar, porque eles estão vendo aquilo que nós fazemos. E eles, e alguns que vão falar mal da igreja e zombar da igreja e ridicularizar a igreja e querer se levantar para perseguir a igreja, né, caluniando inclusive os crentes, chamando-os de malfeitores, observando então as suas atitudes, as suas boas obras, possam glorificar a Deus no dia em que o Senhor visitá-los com a sua graça. Né? Ou seja, a atitude e o procedimento, juntamente com o testemunho, pode ser um instrumento poderoso, inclusive na vida daqueles que se levantam contra a igreja, como um instrumento de salvação da vida deles, através do procedimento e também da proclamação. Sujeitando-vos a toda a instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é da vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos os homens com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então, versículo 13 ao 17 diz que os crentes precisam ser submissos às autoridades civis. O motivo é que as autoridades civis, em diferentes níveis, elas são instrumentos de Deus. Devemos nos sujeitar a toda instituição humana. Por causa de quê? Por causa do Senhor. E a quem? O rei, soberano, as autoridades, né? Devemos então nos submeter às instituições humanas, né, às instituições civis, por causa do Senhor, porque eles são, em diferentes níveis, instrumentos de Deus. O propósito é submissão, é um método que Deus usa para silenciar a ignorante oposição ao Evangelho. O versículo 15 e 16 diz que é da vontade de Deus que, pela prática do bem, nós possamos fazer emudecer a ignorância dos insensatos. E como livres que somos hoje em Cristo, pelo Evangelho, não devemos usar a nossa liberdade em Cristo para dar motivo ou pretexto da malícia, mas vivermos então como servos de Deus. E o escopo é que a submissão se expressa em todos os níveis de relacionamento cristão. Tratai todos com honra.
todos. Amai os irmãos, temei a Deus, honrar o rei. O respeito é submissão a outros homens, amor é submissão aos irmãos, temor é submissão a Deus e honra é submissão ao rei. Tá? Versículo 18 em diante diz o seguinte: servos ou escravos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando trajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, o versículo 18 aqui em diante mostra que os crentes escravos precisam ser submissos a seus senhores de forma a partilharem da mesma atitude que Cristo demonstrou. A submissão aos senhores é um dever a despeito do caráter deles. Às vezes a gente acha que a nossa submissão a uma autoridade deve ser proporcional ao caráter dela ou aquilo que ela faz. A nossa submissão às autoridades está alicerçada ao temor que nós devemos ter a Deus e não aos homens. E devemos nos submeter aos nossos senhores e às autoridades, não somente se eles forem bons, cordatos, piedosos, crentes, não, mas inclusive aquele que é perverso. E é claro, meus irmãos, que essa submissão é uma submissão, como nós já falamos em outras leituras, parcial, porque a submissão total, ela é sempre a Cristo e a sua palavra. Nós, como crentes, e os escravos naquela época deveriam se submeter com todo o temor ao Senhor deles, independente se eles eram bons ou não, por causa da sua consciência diante de Deus e do seu testemunho a respeito do Evangelho. Agora, essa submissão não poderia ultrapassar o limite da obediência e da submissão, acima de tudo, a Deus, porque a Ele que devemos nos submeter de forma absoluta. O versículo 19 a 21 vai mostrar que a submissão sob pressão permite que um escravo crente partilhe da aprovação concedida por Deus ao seu servo sofredor. Jesus foi o servo sofredor. E quando alguém sofre como Jesus sofreu, isso é grato para com Deus. Ele diz aqui, pois isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Ou seja, eu penso em Deus, eu sei que eu estou fazendo algo correto diante do Senhor, algo que Deus espera de mim, e por causa disso eu estou sofrendo injustamente. Estou passando por motivos de tristeza, mas veja só que isso é grato que alguém sofra injustamente e suporte tristeza, né? Por quê? Que glória há se pecando e sendo esbofeteado por isso suportais com paciência? Porque dessa forma você estaria recebendo o que teoricamente você merece. Se você está em pecado e você está se levantando contra o seu Senhor e agora você está sofrendo por causa disso, não existe glória nenhuma. Mas se você pratica o bem, e porque pratica o bem e faz aquilo que é certo diante de Deus, você é igualmente afligido, mas você suporta isso com paciência, a Bíblia diz que isso é grato a Deus. E por quê? Porque para isso mesmo Deus nos chamou.
porque também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando exemplo para seguirmos os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, e quando foi ultrajado não revidou, quando maltratado não fez ameaça, mas ele se entregou àquele que julga retamente. Essa deve ser a atitude de todo aquele que sofre injustiça, perseguição, maltrato, mas por fazer o bem, e não porque merece, porque fez algo errado, porque se entregou ao pecado. Da mesma forma, Tiago, como nós lemos, ele fala para os crentes que estão sofrendo opressão por parte dos ricos a terem um coração paciente e aguardar a justiça que vem do Senhor. Então, é isso que nós devemos fazer. A submissão sob pressão, então, permite que esse escravo crente aqui partilhe dessa aprovação concedida por Deus ao próprio Senhor Jesus. Da mesma forma que Deus aprovou Jesus como servo sofredor, ele também aprova todo aquele que anda nos passos que Jesus andou e segue o exemplo por ele deixado. Tá? E aqui, a submissão confiante a Deus debaixo de um sofrimento injusto capacitou Jesus a se tornar um Salvador e pastor misericordioso. Ele, meu irmão e minha irmã, é o nosso pastor. Ele carregou em seu corpo o madeiro e sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, possamos viver para a justiça. Não devemos mais entregar os nossos membros ao pecado, não devemos mais entregar a nossa carne para cometer todo tipo de impureza e maldade, mas devemos nos despir de toda impureza, toda maldade, toda malícia, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, e como templo santo dedicado a Ele, possamos viver a nossa posição cristã como sacerdócios de Deus, anunciando e proclamando as virtudes de Cristo, vivendo em santidade, em pureza, em amor, em submissão às autoridades, fazendo tudo aquilo que agrada a Deus. E se de alguma forma somos pressionados, perseguidos, maltratados, ultrajados, que a nossa atitude possa refletir a atitude do nosso Salvador, que quando maltratado, ele não revidou com ameaça, quando trajado não revidou com traje, mas devemos nos entregar ao Senhor e esperar do Senhor o julgamento reto que um dia Ele vai executar e exercer. Né? Então, nós que antes estávamos desgarrados como ovelha, agora, porém, nos voltamos, nos convertemos ao pastor e bispo da nossa alma, que é o Senhor Jesus. Ele olha para nós, ele cuida de nós como um pastor cuida das suas ovelhas, e ele cuida da nossa alma, ele cuida do nosso coração, ele é capaz de trazer conforto e consolo àqueles que sofrem maus tratos. E devemos sim, irmãos, independente de qualquer coisa, viver em santidade, em pureza, demonstrando o caráter santo que temos por parte do Senhor, que recebemos do Senhor, para que aqueles que se levantam contra Cristo, contra o seu Evangelho e contra nós, possam ficar envergonhados, né, ao ver o nosso bom procedimento. Mantenhamos então a nossa consciência pura diante de Deus e vivendo com sabedoria, olhando para Jesus e seguindo também o seu exemplo. Então, quinta-feira, aqui nós continuamos meditando em 1 Pedro, capítulo 3, a partir do capítulo 3 todo, né? Então, é isso. Um grande abraço, meus irmãos. Que Deus em Cristo nos abençoe muito, para o louvor da sua glória.